Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre as pinturas da Era Moderna. A primeira pintura que nós vamos fazer é a análise da pintura sobre a independência dos Estados Unidos, cujo nome é o Espírito de 1776. Vocês observam aí que no centro da pintura, ou seja, no primeiro plano, nós temos três homens, né? Um idoso, um jovem, certo? E um adulto. Então, na leitura da imagem, a gente pode perceber o seguinte, que todos eles são brancos e do sexo masculino. Você tem um flautista, que é o adulto, e dois tocadores de tambor, um garoto e um idoso. O idoso avança a passos largos, sem se intimidar com o fogo inimigo. O garoto dirige ao idoso um olhar de admiração. O flautista olha para a frente com a expressão atenta. O idoso serve como exemplo, encorajando os demais a atravessar o campo de batalha, apesar do perigo. O cenário sugere a violência da batalha. Soldado caído que segura o chapéu, a fumaça das explosões. Temos também a questão do que nós temos em volta uma nuvem de fumaça. A gente vê a bandeira dos Estados Unidos, carregada por um grupo de rebeldes, um dos quais acena com o chapéu como se estivesse dizendo, vamos em frente. O artista quis enaltecer a determinação da população durante as lutas pela independência. O emprego da palavra espírito, título da obra, procura tornar evidentes força, moral e virtude dos combatentes, qualidades sobre as quais a nação norte-americana teria sido fundada. Então vocês observam a ausência de negros escravizados, né, que participaram do processo da independência dos Estados Unidos, mas que não são retratados na obra. Vamos para a nossa segunda pintura. O nome dela é O Triunfo da Liberdade, certo? O que é que nós observamos nessa pintura? Nós temos como características importantes. É uma pintura histórica, porque o objetivo dela é construir a memória visual nacional. Ela mescla mensagens políticas com alegorias e símbolos da Revolução Francesa. Ela revela que os sonhos e ideais da Revolução comandavam sua criação. Ela traz como informação o barrete frígio, a bandeira e vestimentas com as cores nacionais, que são o símbolo da Revolução Francesa. Os sans-culottes, que é as camadas populares, são protagonistas da Revolução, pois seguem a liberdade. As sombras que nós temos na pintura no canto esquerdo é o obscurantismo do mundo, que são afastados pelo anjo iluminado à medida que ele se aproxima, né, que é o triunfo da liberdade sobre o antigo regime. Então, vamos para os detalhes. Olha aí o anjo no ponto azul, certo? E olha aqui, né, a liberdade, certo? Seguindo o anjo, né? Esse anjo iluminado quer dizer o iluminismo, certo? Então, aqui no outro detalhe, nós temos o barrete e aqui nós temos a bandeira da Revolução Francesa. Vamos para uma outra pintura. O nome dessa pintura é o Juramento do Jogo da Pela. É uma obra do Jacques Lévy. Ela representa o momento em que os deputados do Terceiro Estado, por não concordarem com as decisões impostas pela Assembleia dos Estados Gerais, assumem o compromisso de escrever a Constituição para o país. É uma fase importante da Revolução Francesa. Então vamos à leitura dessa imagem. Primeiro, na parte superior, nós temos lá espaço aberto ocupado pela janela e que entra uma luz. Essa luz representa a razão. A rajada de vento representa a renovação. As pessoas de diferentes classes sociais nas janelas legitimam a ação. A parte inferior, a gente observa que a luz incide nos personagens do centro da pintura e se espalha sobre os demais. Nós temos um religioso, um nobre e um burguês se abraçam em sinal de concórdia. Dois homens se atracam no canto esquerdo e todas as personagens convergem para a figura central, como os braços entendidos em sua direção no movimento centrípeto, ou seja, na direção ao centro. Então aqui nós vamos ver essa questão dos detalhes,
Olha lá a janela, a rajada de vento, as classes sociais. Aqui a gente observa justamente o plano central da pintura, o pessoal com os braços abertos, centralizando na figura que nós temos aqui. Nós temos também aqui no detalhe as três classes sociais distintas. E aqui nós temos uma pequena confusão que mostra que algumas pessoas estavam descontentes aí com essa ação. A próxima pintura se chama A Morte Marrada, né? Então, essa pintura também do Jacques Devers, certo? Ele retrata um personagem histórico importante da Revolução Francesa, que é o Marat, né? Então, o Marat tem importância porque era um dos líderes dos jacobinos, aquele grupo que defendia os interesses, certo? Das camadas populares. Então, vamos para essa leitura. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui os móveis, são as simplicidades, móveis simples, e utensílios que revelam um Marat de poucas posses, um homem do povo, não é? A face de Marat. Davi alterou a aparência do amigo para ajustá-la de um herói martirizado. O assassinato foi cometido pela jovem Charlotte Corday. Quase não há sangue, apenas algumas gotas e a água da banheira avermelhada. Davi escolhe concentrar a atenção do observador no Marte e não no crime em si. A faca e a pena deixada no chão, a faca é do mesmo tamanho que a pena. Esses são objetos que contam a história do crime. Enquanto Charlotte utiliza uma arma para matar o Marat usa a pena, ou seja, para escrever as suas ideias, certo? Tão difundidas na Revolução Francesa. Então aqui tem uma coisa interessante, a gente vê a mesma pintura de um outro autor, do Joseph, né? Então ele traz a morte de Marat, só que dentro de uma outra visão. Vocês observam aqui que a assassina não aparece no outro da pintura, mas nessa pintura aqui ela aparece, porque o autor tinha uma outra visão sobre este fato da Revolução Francesa. Então, o que é que nós temos? A face e o corpo de Marat expressa o martírio, o sacrifício, a devoção. A assassina, que está de azul com a faca na mão, revela a importância de Marat, que foi sacrificado pela causa revolucionária, certo? E as outros personagens pertencem ao terceiro estado. O homem e a mulher de barrete frígio, são os sans-culottes, e um deles está descalço, que detona a questão da pobreza. Então, olha aí no nosso detalhe, certo? A assassina no canto esquerdo, com a faca, certo? O homem e a mulher aí no destaque, certo? Que representam os sans-culottes, o homem com o barrete frígio, e esse mesmo homem com os pés descalços para caracterizar justamente a situação de pobreza das camadas populares que estavam insatisfeitas aí com a morte de Marat. Então, veja, são duas pinturas, mas cada uma ela apresenta uma visão diferente. É isso que a gente tem que ver na análise das pinturas que representam os fatos históricos. Aqui uma outra pintura também sobre a Revolução Francesa, não é? Então, veja, a pintura é do cantor Simon Chernard, ele está vestido em traje dos sans-culottes, e aí é necessário a gente observar alguns detalhes dessa pintura. O primeiro detalhe que nós vamos ver é que é um homem simples, o cantor é representado um homem simples, para ter a aparência aí dos sans-culottes. Ele traz uma expressão séria e uma cabeça erguida, segurando a bandeira da França. Ele tem uma postura austera que reforça o seu patriotismo. Ele personifica do que renasce da revolução, uma revolução livre, confiante do futuro. A luz que envolve a personagem é mergulhada na escuridão, né? Uma luz que faz esse contraste. A luz é que liberta a nação das trevas do antigo regime, né? Esse contraste é a escuridão, o antigo regime, a luz, o ideal do iluminismo, né? O próprio nome, iluminismo, né? E essa luz que conduz
para um futuro de liberdade, a igualdade e a razão, que era um dos princípios da Revolução Francesa. E aqui nós temos o golpe de 18 Brumário, certo? Que é o golpe que finaliza aí a Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte, com apoio da alta burguesia, ele ascende ao poder. Então, o golpe 18 Brumário, ele traz algumas informações importantes para nós, né? Então, vamos para os detalhes. Primeiro detalhe, né, que vocês observam é que Napoleão ele está no centro da pintura, né? Então, olha aí Napoleão no centro da pintura, certo? Dentro de um ambiente, de um clima de euforia, de agitação, certo? Napoleão está aqui representando essa situação. Olha aí o detalhe, a postura do Napoleão, certo? E aqui os grupos que estão dentro dessa reunião, certo? Uns agitados apoiando o golpe de Napoleão, outros extremamente descontentes. Então, a nossa leitura, que Napoleão no Conselho dos 500 retrata, o artista representa o evento como um momento de muita tensão e turbulência política. Napoleão está tranquilo no centro. Os demais estão todos exaltados. Alguns estão indignados diante do golpe, enquanto outros estão entusiasmados com a chegada de Napoleão ao poder. Foi isso que o autor quis representar na pintura. Então, aqui nós vamos para uma outra pintura, só que esta agora não é mais da Revolução Francesa. Esta é da Era Napoleônica. A pintura anterior, certo? Além da pintura de Jacques Lux Devey, A Morte de Marat, as duas pinturas de Martin Morte de Marat, do Joseph e do Davi, representa a Revolução Francesa, né? O juramento do jogo da Pela também representa a Revolução Francesa. Aqui não, nós já temos uma pintura sobre a Era Napoleônica e nós vamos ver alguns detalhes entre as pinturas da Era Napoleônica e as pinturas da Revolução Francesa. Então, veremos. Vejamos. Veja, no detalhe, fiz aí um triângulo para colocar que Napoleão está no centro dessa pintura, né? Então, o que é que nós temos mais aqui? Nós temos mais aqui para observar os detalhes. Então, o nome da pintura é a consagração do imperador Napoleão e a coroação da imperatriz Josefina. Então, nós temos aqui uma diferença das pinturas da Revolução Francesa. Então, enquanto as pinturas da Revolução Francesa são simples e são austeras para retratar o período da Revolução, nas pinturas da Era Napoleônica, você vai ter já aqui presente a pompa, o requinte, né? O luxo, para mostrar justamente um novo modelo dentro da França. Então, observa que Napoleão está de costa para o Papa. Ele está prestes a coroar sua esposa, Josefina, e também se coroar. Então, ao coroá-la e também a si próprio, o imperador está se colocando acima da igreja. O Papa Pio VII, ele está sentado, olhando em uma posição de inferioridade. Napoleão está mostrando que ele é superior à igreja, diferentemente das coroações imperiais, né, de reis, que isso era feito pela igreja. Aqui não, Napoleão se coloca como autoridade máxima. E então o Papa aparece como uma testemunha passiva da cerimônia, um personagem extremamente apagado. Então vamos para os detalhes, ó. Vocês observam aqui, ó, Napoleão no detalhe azul, certo? Aqui você observa o Papa está de costa, o Napoleão está de costa para o Papa apenas observa a cena. O Napoleão mostra aí sua superioridade. Aqui no detalhe nós vamos ter Napoleão e a Josefina aí no momento célebre e as demais camadas sociais presentes na obra. Aqui nós já temos uma outra pintura, ela
é chamada de a construção de um imperador. Na construção do imperador, observe aí os detalhes, né? Aquilo que nós já falamos, a riqueza, o elemento pomposo da obra. Então, isso é muito frequente nas pinturas da era napoleônica, coisa que você não observa, essa pomposidade nas pinturas da Revolução Francesa. Então, veja que há uma diferença básica entre essas pinturas, né? Então, Napoleão em seu trono imperial, o que é que ele nos traz? Um símbolo de poder, não é? O símbolo de poder está representado no trono, na coroa de folhas de louro, que é um símbolo romano, que elas estão representadas em ouro, a veste rica e pomposa, com bordados veludos e detalhes dourados, os cetros e a espada e o tapete, que traz a imagem de uma grande águia imperial, que é uma alusão ao deus romano Júpiter. Aqui nós vamos ter as representações de Napoleão semelhante aos monarcas absolutistas. Não quer dizer que Napoleão foi um governante absolutista. Ele governou dentro de instituições, certo? Pelas quais, certo, havia essa controvérsia. Napoleão, de um lado, sintetizava alguns ideais da Revolução Francesa, mas do outro, governava com medidas autoritárias que nós vimos lá no nosso vídeo sobre a era napoleônica. Então você tem aí ele como uma figura majestosa e impotente, certo? Napoleão centrado no trono real, certo? Numa posição e numa postura extremamente importante. Você tem a coroa, o manto, o cetro, que são símbolos absolutistas. Vamos agora para uma charge sobre a Inglaterra e a França. Vamos inaugurar aí a questão das charges. Quem são esses dois personagens, né? É Napoleão Bonaparte à direita e o primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, à esquerda. Então, nós temos alguns detalhes aqui importantes. Quais seriam eles? Entender. Como eu já falei, quem está à direita, quem está à esquerda. O caricaturista, ele utilizou um banquete para saciar a fome, a sede de poder e a rivalidade dos dois grandes impérios. No centro da mesa, como se fosse um bolo, é o planeta Terra, pronto para ser dividido e devorado. A porção sob o domínio da Inglaterra é maior e corresponde à área oceânica, que é uma referência à supremacia comercial e militar inglesa nos mares. A fatia que Napoleão está cortando para ele corresponde ao continente europeu, a área onde pretendia impor sua supremacia. A charge representa justamente esse clima de tensão entre a França e a Inglaterra no momento em que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Aqui nós vamos agora para uma outra pintura sobre Napoleão. A pintura é do Jacques Louis-David, que retratava bastante Napoleão. Então aqui a gente tem Napoleão está num cavalo, certo? E aí nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Napoleão cruzando os Alpes. Veja que as roupas de Napoleão representam as cores da Revolução Francesa e transmite a ideia de um herói mítico, conquistador, com coragem e comando, que representa um general vitorioso, que aparece em cima de um cavalo, encara o espectador de maneira confiante, transmite a ideia de movimento, pois o cavalo está com as duas patas dianteiras levantadas no ar e Napoleão em cima do animal olha para cima e olha para frente, parecendo indicar a direção a ser seguida. O pintor pretendia associar a imagem de Napoleão ao progresso, à mudança, à inovação, né? Então, uma pintura que tenta retratar Napoleão aí como um herói francês. Aqui nós já temos uma outra pintura. Vocês observam que a postura de Napoleão é a mesma cena, Napoleão cruzando os Alpes, só que o Paul
Della Roche já representou Napoleão em uma outra situação. Isso pode acontecer, professor? Pode, porque a pintura, mesmo que ela se retrata sobre um fato histórico, depende da visão do artista, como o artista quis representar. Por isso que é necessário vocês ver essas multiplicidades de leituras, né, nas obras. Então, nós vamos agora analisar esta pintura. Observe que há uma pintura do Paul, né, do Jacques Devy, certo? Aqui as roupas de Napoleão são modestas e ele monta uma mula cansada pelo calvário da subida. Ele tem uma expressão melancólica, está acompanhado de um guia que tem um aspecto exausto. A obra apresenta um cenário gélido em tons escuros e sombrios. Então, vocês observam aí que há uma diferença entre essas duas pinturas. Então, vamos agora retratar a diferença entre as duas pinturas. É o mesmo tema, né? Tem o mesmo nome, só que cada um dos artistas procurou representar a cena de uma maneira diferente, certo? Na de Jacques Devy, você tem um cavalo impotente. Na do Paul, você tem uma mula combalida. Você tem Napoleão vigoroso em pose heróica, enquanto que na outra você tem um Napoleão cansado e curvado. Nesta do Jacques Devy, Napoleão está com a roupa brilhante, enquanto que na do Paul ele está com a roupa amarrotada. Você tem uma paisagem que transmite a ideia de uma atmosfera de grandeza, certo? Aqui você tem uma paisagem com um tom mais opressivo. Então, é isso que é importante a gente observar, né? Que são pinturas diferentes, certo? Sobre o mesmo tema, porque expressa a visão do artista. Aqui nós vamos observar a questão sobre dois arcos. Um arco de Constantino, certo? Imperador romano, e um arco do Triunfo, que é em Paris, mandado construir pelo Napoleão. O que é que esse arco traz? Napoleão pretendia construir um império, né, o Império Francês, que fosse tão marcante como havia sido o Império Romano no passado. Napoleão queria passar a ideia de uma vitória militar contra os outros países e apresentar-se à nação como um governante vitorioso, não é? Esse era o objetivo de Napoleão com a construção do Arco do Triunfo em 1806. Observa que o ano é justamente o ano da decretação do bloqueio continental. Agora nós vamos para uma pintura sobre justamente a ocupação napoleônica. O nome da pintura é Os Fuzilamentos de 3 de Maio, cujo pintor é o Goya, Francisco Goya. Bom, o que é que ela vai trazer? Vamos explicar primeiro o cenário que levou Goya a fazer a pintura. Napoleão invade a Espanha, justamente por quê? Porque a Espanha, assim como Portugal, não obedeceram a decretação do bloqueio continental. E como ultimato foram invadidos. Então, Napoleão invade a Espanha, depõe o rei Carlos IV, certo? E coloca seu irmão como rei da Espanha. A população da Espanha não aceita essa mudança. Então, há um levante popular contra a ocupação francesa. Esse levante é no dia anterior, dia 2 de maio. Inclusive, o Goya tem uma pintura sobre isso, que eu não quis retratar aqui, já que se trata de um outro assunto. E como vingança, os franceses capturaram várias pessoas inocentes da cidade de Madrid e os levaram para fora das cidades e o executaram. É isso que Goya vai representar na pintura de 3 de maio, né? Na pintura de 2 de maio, ele vai retratar a questão da resistência francesa. Aqui nós vamos ter uma situação diferente, porque ele vai retratar, né, a questão do momento em que os espanhóis inocentes foram brutalmente assassinados pelo exército francês. Então, vamos para os nossos detalhes. Você tem aqui um homem de braços abertos,
Esse braço aberto não é à toa, é um paralelo com a morte de Jesus. O autor quis transmitir a ideia que inocentes foram assassinados. Esse cara de vestido branco, de blusa branca, desculpa, esse cara de blusa branca, ele é o personagem símbolo do quadro e representa a resistência popular espanhola. Ele está ajoelhado, se vocês observarem, né, com a camisa de cor branca, que reforça a ideia de inocência. Se ele ficasse em pé, daria uma estatura maior, né? Então, em sua expressão, percebe-se ao mesmo tempo o medo e o sentimento de dignidade e coragem, certo, do povo francês ante ao fuzilamento. Observem que nós temos aqui uma igreja lá no canto, ó, porque a igreja representa a Espanha católica. Aqui vocês observam que tem um detalhe na mão da pessoa vestida de branco que nós observamos, porque o ferimento remete às chagas nas mãos de Jesus Cristo, né? Então veja que aqui ele faz aí uma conexão entre a ideia do nacionalismo e a ideia da religiosidade. Aqui nós temos um frade franciscano que está com as mãos unidas em gesto de súplica, pedindo para não ser executado, certo? Então, aqui vocês observam, certo? Um detalhe em que temos aí os que foram executados, que estão ao chão, os que vão ser executados, que estão aí onde as armas estão apontadas, e os que serão executados, que são aqueles que estão depois das armas. O que é que essa pintura representa? Por que é que ela é tão importante na história mundial? Porque é pela primeira vez você tem uma pintura que ela não enaltece a guerra. A guerra para Goya, ela significava a destruição da nação, dos indivíduos e de suas liberdades. Por isso, a pintura de Goya dá essa mudança quando o artista não queria glorificar a morte. Então, nas pinturas anteriores que falava de conflito, você tem um enaltecimento da guerra. Aqui você tem justamente uma mudança do pensamento artístico que vai ser seguido por outros autores, não é? Da direita para a esquerda, o que é que nós vamos ter? Observa. No ponto número 1, no detalhe, você tem os que estão à espera de ser fuzilados e os que vêm com rolos, o que os espera. No ponto número 2, no detalhe, o que é que você tem? Os que estão a ser fuzilados. E no ponto número 3, você tem os mortos. Então, Goya quis fazer essa questão de quem? Do presente, passado e futuro, não é? Então, esse era o objetivo dele, fazer essa retratação aí. Então, observe que Goya não pintou o rosto dos militares franceses. A opressão não tem rosto, diz Goya, usando uma linguagem pictórica. O artista ultrapassa o fato particular é a dominação napoleônica sobre a Espanha, e vai atingir o universal, porque ele vai, através dessa sua obra, não é, criticar todos os regimes tirânicos. Então ele não se restringe a retratar o episódio da história do seu povo. É claro que ele está retratando uma cena, certo, que aconteceu dentro da Espanha. O Goya é um pintor espanhol. Então, Goya transformou sua pintura em uma arma na luta pela liberdade. Nesse sentido, Goya vai utilizar os contrastes de luz e sombra para conferir dramaticidade à cena. Goya coloca como uma única fonte de luz a lanterna que ilumina as futuras vítimas. O artista sugere uma divisão entre os heróis, que estão no claro, e os vilões, que estão no escuro, nesse caso, os soldados franceses. Então, por hoje é só. Valeu, certo? Bons estudos, estamos aí, ok? E mais tarde, hoje, nós teremos aí
uma aula, certo? A partir das 2 horas, ok? Valeu, obrigado e até a próxima.